Olha, o caso que nós demos ontem aqui com total exclusividade em primeira mão a respeito de uma criança que com 2 meses teve a sua vagina dilacerada, que foi estuprada. Esse vagabundo que eu vou mostrar, esse monstro, que na minha opinião não merece viver. Eu sei que só Deus tem o dom de dar e tirar a vida das pessoas, mas na minha humilde opinião, esse homem não deve viver. Se deve viver amarrado a um pedaço de alguma coisa, no quinto dos infernos, porque um cara que é capaz de fazer isso com uma criança de 2 meses, já é um monstro. Agora você imagina um pai fazer isso com a própria filha de 2 meses, recém-nascida. Vagabundo, mostra a cara pra cá, vagabundo. Eu não posso chegar lá, tirar a camisa, virar o rosto, porque senão fazia. O cara desse é covarde, vagabundo, confessou para a delegada. Aliás, os delegados desse estado têm feito um trabalho magnífico, não fazem mais por falta de estrutura. Mas os delegados do nosso estado, as delegadas em especial, os delegados e as delegadas desse estado têm trabalhado muito e conseguiram elucidar esse caso. Como é, Denis? Eu estou com a delegada Maria das Graças ao telefone. Bom dia, delegada Maria das Graças, que está na DPCA. Bom dia, delegada. Seja bem-vinda aqui ao Bom Dia. Bom dia. Bom dia. Delegada, primeira... Bom dia. Bom dia. A senhora me escuta agora? Estou escutando. Bom dia. Bom dia. Delegada... Bom dia. Bom dia. Delegada... Bom dia, estou escutando. Perfeito. Delegado, eu fiquei muito feliz pelo trabalho realizado pela polícia e muito triste por ver a frieza com que esse homem tratou esse caso. Já é muito bárbaro um homem abusar de um recém-nascido de 2 meses. E quando é o próprio pai, é que nos chama mais ainda a atenção. Como aconteceu? Como foi que ele confessou esse crime, delegada? Como é que aconteceu? Como ele confessou? O que ele disse para a senhora? Não, ele é o seguinte, a princípio negou, né? Passamos o dia todinho e já entrando na noite foi que ele confessou, né? Estava eu e o delegado Farias nas investigações e quando eu vi que ele estava querendo esconder alguma coisa, eu perguntei a ele, olha, você quer ficar sozinho com o delegado Farias? Ele disse, quero. Aí ele ficou com o delegado Farias, foi quando ele disse que tinha sido ele que tinha feito. Porque aí falou que iria sair e a mulher não estava querendo sair da cozinha, que estava fazendo alguns afazeres, e ele pegou a criança e com o dedo ele introduziu na vagina, onde rasgou até o ânus. Meu Deus do céu, delegado. Foi. Mas se mostrou muito frio, uma pessoa que não mostrou sensibilidade, né, arrependimento. Ele diz, mas assim, o semblante dele de uma pessoa que foi natural aquilo, foi muito natural. E olha, Elcio, durante toda a minha vida, eu tenho 39 anos de serviço público, não é pouco. Entre eles 23 de delegada, eu nunca vi um caso igual. Nunca na minha vida. E principalmente uma pessoa tão fria. Delegada, eu confesso, todo mundo sabe do amor, da adoração que eu tenho pela minha filha. Minha filha, para mim, é tudo que de mais positivo aconteceu na minha vida. E eu me lembro bem, quando ela nasceu, eu tinha medo de pegar, porque ela tinha um pescocinho mole. Eu ficava com medo de pegar pelo zelo, pelo amor que a gente cria, não é? Pela adoração que a gente cria pelos nossos filhos. E não entra na minha cabeça, eu não consigo entender como... Não é pai, o cara desse não é pai. Para ser pai tem que nascer pai, para ser mãe tem que nascer mãe. Mas eu não consigo entender como uma criança, uma recém-nascida de 2 meses. Sinceramente, eu sei, delegada, que é errado o que eu vou falar, né? Mas para mim, na minha humilde opinião, esse homem não tem condições alguma de viver entre as pessoas de bem, de viver na sociedade. Um homem desse tem que ficar preso pro resto da vida ou ir pro quinto dos infernos, porque um cara desse não é capaz de viver em comunidade, em sociedade, é um doente, né? Fazer isso com a própria vida, com a própria filha. Concordo, é verdade. Meu Deus do céu. Delegada, nas penas aos olhos da lei, ele será processado e preso por estupro, o que vai acontecer com ele?
Estupro. Estupro. Vulnerável, estupro. Nós hoje vamos dar continuidade, né? Ele já está sob a nossa responsabilidade. Nós vamos agora pela manhã, nós vamos comunicar ao juiz, porque foi impossível que nós já terminamos mais de 9 horas da noite. É impossível, mas hoje pela manhã nós já vamos comunicar ao juiz. E aí, entregando à justiça, ele sabe, ele vai tomar a pena que cabe a ele, né? Agora, o motivo... Qual é uma pena de 10 a 20 anos. 10 a 20 é pouco. Devia ser 50 anos, 60 anos. Delegado, quer dizer que o motivo é porque a mulher não queria deixar ele sair, foi isso? Eu acho que aquilo ali também, Elcio, acho não, tenho certeza, é desagregação familiar. Sem dúvida, né? Não tiveram estrutura, não tiveram os pais que deram assistência, que ensinaram. Então são as pessoas que tudo é natural. Eu estou te dizendo que eu vou te falar sinceramente, essa noite eu não dormi, preocupada, meu Deus, minha preocupação é grande, porque o que acontece? Eu estou vendo que sempre está acontecendo. Delegado, eu sei que eu não entendo. Justamente desse equilíbrio. Eu não entendo muito. Dessa agregação familiar que não está existindo. A senhora está coberta de razão. Eu nunca nem tinha visto uma pessoa contar na maior naturalidade o que fez e disse quando ele pegou a criança, o que eu digo, qual foi a reação da criança? Ela deu um gemido. Delegada, a coisa foi tão bárbara que a criança defecou. Eu tô aqui pasmo, eu tô aqui... A maneira como ele fez foi assim, tão grave que a criança, ele disse, qual foi a reação? Ele disse que ela se contorceu assim e disse comprimido. Aí ele pegou e entregou para a mulher. Olha. Aí a mulher ficou e também não disse nada. Eu acho também, como eu disse para ela, eu digo, olha, 13 você anos, não notou nada. E Elsa, qual é a mãe que não conhece? No ventre você conhece a reação de um bebê. Eu sou mãe e sei. No ventre você conhece a reação do bebê. Ela não é mãe, delegada. Delegada, me perdoe, ela não é mãe. Essa criança tem que ser tirada desse lar, pelo amor de Deus. Essa criança não pode voltar para esse lar. Essa criança tem que ir para algum lugar para ser adotada por uma mãe e pelo um pai. Porque esses aí não são. Ser pai não é ir lá fazer o sexo e engravidar e ter menino, não. Ser pai é educar, é ensinar coisas certas, é zelar pela saúde, é zelar pelo um filho. Um vagabundo desse merece morrer, me perdoa, eu estou com tanta vontade de chorar, porque eu lembro da minha filha, eu lembro dos outros filhos. Como é que um cara é capaz de fazer isso, meu Deus do céu, onde nós vamos chegar? Mas o Conselho Tutelar já levou a criança para um local onde recebe essas crianças vítimas de violência. Né? Então ela já está lá resguardada. Quanto a isso, aí depende agora da juíza da infância e adolescente, doutora Maria Luísa, e agora vai ficar sob a responsabilidade dela, né? Então é aquela história. Eu acho que tem que tomar uma medida muito mais drástica, porque pessoa dessa maneira não pode ficar com a criança. Pode não. Delegada, eu quero dizer que a senhora representa muito bem as mulheres delegadas desse estado, por qual tenho muito respeito, não só as delegadas como delegados. E a senhora foi de uma sensibilidade na sua entrevista, sensibilidade de mãe, não de delegada, sensibilidade de mulher, de cidadã. E é isso que a gente quer ver na nossa polícia, não frieza, mas sim força, vontade, emoção quando trabalha, seja para o bem ou para o mal. Às vezes a gente fica muito ruim quando vê uma situação dessas, mas eu tenho certeza que a senhora deve ter feito com muito mais vigor a prisão dele, deve fazer o processo, o inquérito com muito mais qualidade quando vê uma situação dessa, né? Para ele não fugir, para ele não sair da cadeia. É verdade. Delegada, obrigado pela sua entrevista. Só queria saber o nome dele completo. A senhora tem acesso a isso? Tenho. Ronaldo Pereira de Souza Lima. Denis, coloca aqui embaixo, por favor. Ronaldo Pereira de Souza Lima, aqui no GC. Ronaldo de Souza Pereira Lima. Obrigado, delegado. Ronaldo Pereira de Souza Lima. 18 anos, né? 18 anos. Tá bom. Muito obrigado, delegada. Muito obrigado de coração. Nada. Parabéns. Um bom dia para vocês. Bom dia, obrigado. Eu queria pedir, coloca o nome dele aqui, por favor. Que Deus me perdoe, que os direitos humanos me perdoem aí. Colocou o nome dele? Eu queria pedir, quando ele entrasse aí na casa de custódia,
que o Ronaldo Pereira de Souza Lima, anotem o nome dele, Ronaldo Pereira de Souza Lima, ele fosse recebido com suco de maracujá, que ele fosse recebido com rosquinhas, que ele fosse recebido com um pão de ló. Aliás, vamos lá fazer uma doação de umas tangas aí para casa de custódia, viu? Que ele fosse tratado daquele jeito que estuprador é tratado. Que ele fosse tratado do jeito que estuprador de criança é tratado. Que ele fosse tratado do jeito que estuprador de filha de 2 meses fosse tratado. Para mim esse vagabundo não passava da primeira semana. Safado, covarde, frio. A mãe também tem culpa, viu? A mãe também tem culpa. Para mim a mãe devia ser indiciada também. Porque a mãe que não percebe que uma criança, um recém-nascido, se caga toda, se defeca, que tem um ânus e a vagina unidos pelo monstro desse e não diz nada, vagabunda igual a ele. Tem que ser colocada na cadeia igual a ele. Isso é imperdoável. Isto é intolerável. É por isso que essas leis são vagabundas e caducas. Esse cara vai para a cadeia, vai ser estuprado dentro da cadeia, vai voltar pior e vai ser colocado em liberdade. Sabe como? Por bom comportamento. Bora apostando? Sabe por quê? Porque são as benesses da lei, os benefícios que a lei colocam à disposição de homens como esse. Homem não, monstros. Porque estuprador sai da cadeia porque não tem mulher para estuprar. Pedófilo sai da cadeia porque não tem criancinha. Tá aí a foto dele? Mostra a foto dele. Mostra a foto desse monstro. Mostra a foto desse daí. Ronaldo Pereira disse: esse é o cara, viu? Esse aí é o cara que estuprou a própria filha de 2 meses porque a mulher não deixou ele sair. Essa é a foto dele. Vagabundo, safado, monstro, filha da mãe, eu não posso falar outro nome aqui. Tem participação em